Eita, doutor. Como vai, Regina? Muito prazer em conhecer o doutor Cícero. Um prazer imenso estar aqui com você, viu? Muito obrigada. A última vez que eu vi foi em dezembro. Puxa, como será que vai ficar? E foi muito bem substituída. Parabéns, Muito viu? obrigada. A gente se renova... A gente vê pela casa da minha mãe, né? Ah, mentira, conta. Ah, não, porque assim, e tal, mudou, mas acho que, nossa, a moça é muito boa, tal. Parabéns. Tem um estranhamento no começo. Ah, mas qualquer coisa, né? Exato. Assim, mas parabéns. Devagarinho viu? a gente vai... vê pelas minhas pacientes também, né? Nossa, mudou, mas tá bom, tá legal. Tal. Que bom que elas parabéns, gostam. viu? Obrigada. A ideia é agradar a todo mundo sem perder a tradição e a característica do sim. Mulheres, que é um programa de muito sucesso, né? Ah, sim. Tantos anos já no ar, né? Pois é. Só eu venho há alguns anos já. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Que bom. E para mim fiquei recebê-lo. super contente. Quando eu fui convidado novamente, fiquei muito contente. Ah, que gostoso. Me dá um abraço. Nossa Senhora. Foi muito bom. Muito obrigada, doutor Cícero. Imagina, é um prazer imenso. A gente vai falar de rinite. É, isso aí. Mas o que é isso que todo mundo tem rinite, pois é, doutor acho que Cícero? todo mundo tem alguém que tem rinite ou algum familiar. Sabe, Regina, você lembra do desenho da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões? Sim. Você lembra que a Disney estava em falência e assim começou a ser produzida em torno de 1930, 32, porque naquela época Isso mesmo. não tinha computação gráfica e o filme foi lançado em 37. Você lembra os anões? Era um atim para 7 anões, ou seja, em torno de 15%. Hoje nós temos 2 atis para as mesmas 7 pessoas, dobrou segundo o índice da OMS. Por que aconteceu isso, Você vê que coisa, né? Então, se você conhece 7 pessoas, há uns anos atrás, do século passado, era uma pessoa, hoje nós temos 2. Porque a nossa vida moderna da gente. Uma pessoa me pegou agora aqui fora na produção, falou assim, nossa, doutor, do que você vai falar hoje? Eu falei assim, eu vou falar sobre rinite alérgica. Nossa, doutor, será que é que eu fico tão ruim? Que quando ela vem para o estúdio, ela fica ruim, fica com coriza. Mas tal. então, o senhor falou de cada 7, 2? É 30%, assim, é muito alto. A minha percepção é de cada 7, 5. Todo mundo que eu conheço tem rinite alérgica. Ainda mais que a gente vive numa cidade igual São Paulo, né? Aí muita gente, a gente usa muitos recursos, né? Ar-condicionado, maquiagem. Você acha que em 1930 ou 40, 50 homens iam usar maquiagem, como eu usei hoje aqui para passar na televisão? Jamais, né? Então a gente acaba usando substâncias ou ficando muito próximo daquilo que nos causa alergia. E ficou muito mais frequente. A gente usa coisa muito mais artificial hoje. Há uns anos atrás era muito mais natural. Nós tínhamos ar-condicionado no estúdio? Acho que não. Acho que o pessoal morria de calor. Não sei como que eles faziam com a sudorese, mas... E a gente tem ar-condicionado no carro, todos os lugares. Na casa, no trabalho, em todos os lugares. Tem um detalhe mais importante sobre o ar-condicionado. Você sabe que Miami tem poucos anos de fundação, porque fica na Flórida, é muito calor. E só desenvolveu depois de inventaram o ar-condicionado. Inclusive foi um americano que inventou o ar-condicionado. Só depois daquilo que Miami cresceu. Hoje tem acho que 180 anos mais ou menos Miami. Você vê como é que coisa que ninguém conseguiu. O americano já não gosta de calor. Sim. E ficar num teatro dentro de Miami ou no cinema. Impossível. É impossível da pessoa aguentar, né? Então, por isso que tudo se desenvolveu, mas veio com isso os malefícios, né? As comidas industrializadas, enfim, tudo aquilo... Tudo isso está relacionado com a rinite? Que coisa, né? Mas o convívio também, as pessoas ficam muito mais próximas, muito mais gente morando próximo, né? Então quer dizer, não tem, é um mal, digamos assim, que veio para ficar. Mas a gente precisa cuidar, tá? Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta para mim, doutor Cícero, já ouvi falar que rinite não tem cura. Já me falaram, colocaram até no sketch, no slide, eu pedi para não colocar, porque é meio controverso. Mas pressão alta, diabetes, também não tem cura, a gente controla, não vai deixar a pessoa sofrendo. A rinite alérgica é a mesma coisa. Então, a orientação para o paciente é muito importante. O local que ela vive e o contato que ela tem, isso é muito importante, Regina. Perfeito. Então vamos ver mitos e verdades sobre esse assunto. Toda rinite é alérgica? Não. Tem rinite que vem, por isso que pareça, tem gente que toma remédio. Sabe aqueles homens acima de 50 anos, no meu caso? Às vezes toma droga de ereção, tá? Problema de ereções, tá? Aí ele toma aquele comprimido, seja de cor amarelo ou azul, não importa. A pessoa fica com congestão nasal pensando que vem uma rinite alérgica. Chega no consultório e fala assim, doutor, eu tô com um nariz entupido. O senhor espirra? Tem um pouco de espirro, mas piorou muito. A gente, mas que dia que o senhor tem? Eu tenho sábado, domingo. E segunda e terça? Segunda e terça eu melhoro. Então é efeito colateral desses estimulantes? Remédio para pressão arterial também aumenta a congestão nasal, o nariz entupido. E tem as vírus e as bactérias. Você pega um resfriado, também tem uma rinite infecciosa, né? Viral ou bacteriana. Perfeito. Tá? Então tem outras coisas que a gente tem que ver. Não é só alergia, é mito.
É mito ou verdade que rinite não tratada pode virar sinusite? Pois é, olha que coisa legal, Regina. Quando você produz direto secreção nasal, é constante isso para lubrificação e você está engolindo isso para a região posterior sem você perceber. Na hora que você tem uma rinite, o nariz congestiona. Além de não entrar o ar, as secreções ficam retidas. Isso acontece que acumula. E tudo que acumula no seu corpo infecta. Aí pode virar uma sinusite mesmo. Então, aí a verdade. sinusite mesmo é aquele acúmulo de secreção nessas cavidades que estão do lado do nariz, por dentro, na região craniana. Tá? Então, realmente acontece. Por isso que a rinite tem que ser muito bem tratada, porque senão pode ter complicações. Tá? E uma vez com a pessoa com a sinusite, o que acontece? A rinite fica muito mais exacerbada e não melhora com a medicação só antialérgica. Precisa ser tratada a sinusite também. Por isso que muita gente fala, doutor, tomei 2 meses antialérgico e não estou bem, porque está infectado. Aí precisa tomar antibiótico, tratar junto com o antialérgico para isso resolver. Perfeito. É mito ou verdade que existe predisposição genética para o problema? Então, eu sempre brinco com meus pacientes que é assim, bronquite, rinite, diabetes, tá? Às vezes otite, tá? Chatice, tudo isso é hereditário. Sabe? Você vê que todo mundo da família é chato, até o cachorro incomoda, não é verdade? Porque pega a personalidade da pessoa. Tem toda a razão, doutor Mas voltando Cícero. aqui na rinite, isso é verdade. Então a gente vê que só que quem tem rinite, junto na família, sempre alguém, às vezes não tem rinite, mas que vê que tem dermatite também. Tem reação alérgica, não é todo perfume que a pessoa usa e às vezes vem com asma junto. Às vezes um membro da família tem asma e outro membro tem rinite e outro tem dermatite. Está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Só que assim, estudos americanos mostram que uma vez você tem rinite, graças a Deus que você não tem asma, mas eles acham que no futuro você pode ter. Assim como as dermatites e tal. Então precisa cuidar, hein? Precisa cuidar, porque assim, o que eu aprendi na minha faculdade, na Escola Paulista de Medicina, que nós, o alérgico, eu também sou muito alérgico, mas nós somos igual um copo. Olha que coisa interessante, Regina. Todo alergeno que você entra em contato, o copo enche um pouquinho, até que o copo fica até a borda e qualquer estímulo você transborda. O que a gente faz dos médicos é tentar esvaziar o copo, você fica mais tolerante. Não que o copo a gente vai trocar, não, o copo é você. E através de vacinas e tratamentos antialérgicos, a gente consegue deixar o copo mais vazio. Se você entrar em contato com um pó, algum perfume mais que te deixa mais alérgica, você vai ser mais suportável. Exatamente. E por isso que a gente tem que tratar. Então, por isso que uma das dicas que a gente vai falar mais tarde, o que é? O meio ambiente onde você vive, que é o mais importante, além de toda a medicação. Perfeito. É mito ou verdade que a reação ocorre apenas em dias mais frios? Piora, tá? Piora, né? Porque assim, enfim, você esquece, por exemplo, essa moça aqui com cachecol, às vezes com a blusa de lã. Nossa, já me deu até vontade de espirrar, só então, de ver. por quê? Porque às vezes ela usou no inverno passado, não levou para lavar ou não lavou em casa, guardou daquela forma, deixou no armário, aquilo acumulou ácaros, enfim, pó, ela tira e na mesma hora ela começa a espirrar. Então, existem consequências, de novo, no meio ambiente. Então, o importante é seu meio ambiente onde você vive. O Isso, entorno, imagino, o quarto. Então, que a gente dá a dica assim, pode usar touca? Pode. Pode usar cachecol? Pode. Mas quando acabar o inverno, você leva ou na lavanderia, ou mesmo você lave e deixa secar e guarde no saquinho plástico para o outro inverno se utilizar. Porque aquilo que você não guarda corretamente, acumula pó e vai te desencadear alergia. Perfeito. Pior não é só caso de spray, às vezes coça o céu da boca, coça a garganta, coça os olhos. E uma hora que você estimulou, aí que não para mais. Aí coça o ouvido, é um mal-estar coça o céu da geral, boca. né? Nossa, causa um desconforto muito grande. Né, Regina? É mito ou verdade que a rinite alérgica pode causar desalinhamento dos dentes? Pode, por causa do nariz entupido. No momento que você entope o nariz, às vezes tem outras alterações juntas, tipo desvio de septo, aumento das adenoides, aumento de uma outra estrutura que a gente chama de cordeto nasal, faz com que a pessoa fique com o nariz entupido, da onde ela respira através da boca. Isso adquire uma postura de flacidez, de musculatura, a boquinha vai para aberta, o queixinho vai para trás, o dente também vai para frente. Você sabe que algumas crianças que têm muita obstrução adquirem até uma postura meio errônea, né? De um corpinho mais para frente, né? Isso que a gente tem notado no Instituto de Respiração Bucal da Escola Paulista. Que a gente vê que a postura muda para melhorar a ventilação, porque elas não usam muito bem a respiração nasal. Nossa, uma coisa vai puxando a outra, hein, doutor Cícero? Sem dúvida, né? Que importante isso. Por isso que assim, as pessoas falam para mim às vezes,
Está muito cheio lá no Sal São Paulo, mas assim nós somos Tal SEMA também, né? Que é onde eu trabalho e realmente a gente está à disposição sempre de atender. Né? Ótimo. É mito ou verdade que a inflamação só melhora com o uso de remédio? Não, aí que está, aquilo lá que eu ia falar para você. A gente esquece que muitas vezes as pessoas precisam cuidar do meio ambiente. Se você tem a rinite alérgica, não que você não possa usar um perfume gostosinho, tá? De repente você quer se perfumar, um jantar especial, mas tente usar um perfume que não te causa muita alergia. Só que quem tem rinite alérgica não pode ter um frasco só. Por que de perfume? Tem que ter vários, porque ele vai trocando aquele frasco de aroma, porque para não sensibilizar. No momento que você ficar alergia, não consegue mais usar mais. Tá. Então, o ideal, se puder, eu sei que custa caro, é a pessoa aí trocando durante o dia. O que mais que é importante? Assim, bichinho de pelúcia, não tem um quarto cheio de bichinho de pelúcia, né? Aí a pessoa vai, escolhe um, e uma dica eu acho bem importante para os pacientes, que eu sempre falo na consulta. Se tem um bichinho de pelúcia, doutor, como é que lava? Como é que você acha que lava, Regina? Na máquina de lavar. A da minha filha punha tudo na máquina de lavar. O ideal, sabe o que é? Nem, assim, se estiver muito sujo, às vezes eles arrastam no chão, tá sujo, melecado, de sorvete, caramelo, chocolate e tal. Aí lava. Mas sabe o que é ideal, se estiver limpo? É máquina de secar roupa. Faz 2 ciclos. Só essa na é a dica importante. Porque quando você põe na máquina de secar roupa, aquilo lá esquenta. Só que fica caro por causa da luz, né? Mas vale a pena? Porque você mata o ácaro, porque ele seca. E bicho de pelúcia não? E bicho animal de estimação? Aí tem que fazer um exame que a gente faz, tanto de pele, chama prick test, como de sangue, para ver se a pessoa tem ou não alergia. Mas se no momento se der alergia para a pessoa, a gente não quer que desfaça, porque às vezes até um ente, ele gosta mais do cachorro do que da própria pessoa da família. Não é? Às vezes, Você sabe que essa paixão é tantas vezes que às vezes até uma coisa assim assustadora pra gente, sabe? A gente vê, assim, minha esposa é veterinária, a gente vê ela é veterinária? Que legal. quando ela perde, a familiar perde aquele animal de estimação. Nossa, é um luto. É pior do que perder alguém ente da família, uma Sem coisa dúvida. assustadora, né? Então, voltando, então a gente pede para não desfazer do animal, mas sim, por isso existem as imunizações, que é? São as vacinas, que a gente faz em específico, para pelo de cão, pelo de gato e assim vai. Tá. Isso é importante. Mas é importante fazer o diagnóstico. Obviamente, se a pessoa tem alergia, uma rinite alérgica muito importante, ou dermatite, ou asma, a gente pede para usar raças de cachorros que não soltam gatos, que não tenham pelo ou que solte muito pelo muito frequentemente. Se não tem um animal de estimação e quer ter, procure um que seja mais adequado. Pelo curto, Entendi. que não troque muito. Não vai pegar um golden grandão, de 60 quilos, que fica esbarrando em tudo. Abraça, gostoso, tá. Que são muito bonzinhos, por sinal. Mas pega um de pelo curto, um pequenininho. Às vezes é bem chatinho, mas pelo menos não dá tanta alergia, né? Mas pra gente que é dono não é chatinho. Nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram. Eu volto daqui a pouco. Vai ser um prazer. Continuamos com esse assunto. Ponto na carteira é uma coisa que a gente... Pior assim, que eu vejo muito comum as pacientes chegarem para mim e falam assim, doutor, perdi a carteira. Às vezes uma senhora de 70 anos. Perde Como a carteira. A senhora perdeu? Porque os meus netos colocaram todos os pontos na minha carteira. Então, 48, 58, 40, 20. Já liga agora e tira as informações. Para ver quantos pontos você está, que é muito importante. Exatamente. Vamos às perguntas que as pessoas mandaram de casa? Vamos. Luiz Carvalho pergunta, antes do carnaval, tive uma forte crise de rinite e desde então não sinto cheiro nem gosto de nada. Essa sensação melhora um pouco em alguns momentos do dia. O que eu devo fazer? O mais importante, assim, é que ele ainda sente o cheiro. Pior se fosse não sentisse mais. Acontece? Acontece. Aí não foi uma rinite, às vezes é um quadro viral, tá? Uma rinite, um processo inflamatório nasal devido a uma infecção por vírus, tipo uma gripe, viu, Regina? Mas se ele tem um pouco, o que deve fazer? Sempre a gente orienta para lavar com soro fisiológico o nariz, abundantemente, várias vezes ao dia. Se não melhorar, realmente tem que procurar um especialista para ver se tem mais alguma coisa que esteja impedindo ele sentir o olfato. O mais importante que é 70% do paladar é o olfato. É verdade. O enólogo sente primeiro o aroma para depois tomar. Às vezes nem toma o vinho, só experimenta na boca. Então, o que piora muito se a pessoa não sente o cheiro das coisas. Como é que vai sentir um perfume da namorada, da esposa e assim vai. Às vezes um gás está escapando na cozinha, é muito perigoso, pode acender a luz e explodir tudo. Então é muito importante, o olfato é muito importante para a pessoa. Bem observado, doutor. Próxima pergunta foi enviada pela Lúcia Lima. Existe alguma contraindicação em tomar a vacina contra a rinite alérgica? Não, não tem. É importante. Funciona essa vacina? Estamos falando vacina para rinite alérgica. Para rinite alérgica, isso. Aí que assim, depende muito do diagnóstico que você for fazer, daquilo que você tem alergia. Se for num lugar sério, bem estruturado, né, tem bons resultados.
O problema é que tem que fazer no mínimo de 3 a 5 anos a dessensibilização. Eu ia perguntar, não é uma dose? Não, a pessoa desiste no primeiro, no segundo ano, persistente também. Mas se a pessoa conseguir fazer a persistência em 3 anos, a pessoa melhora. É uma por mês? Não que não vai deixar de ficar alérgica, ela fica mais tolerante. É uma por começa mês? Uma vez a semana, cada 15 dias e assim vai. Depois vai espaçando, né? Vai espaçando. Próxima pergunta. E muitas vezes é caro também. É caro. A maioria da população brasileira é mais cara. E então fica impossibilitado. A rede pública não oferece? Não oferece. Ou se oferece, é muito cheio, enfim, todos os problemas da saúde. Perfeito. Tá? Rosana Araújo pergunta, desde criança tenho rinite e tomei várias doses de um antialérgico. Agora, parece que esse remédio não faz mais efeito no meu organismo. Isso é possível? Sim, é possível. Então a gente costuma trocar o antialérgico. Por isso que algumas vezes a paciente vem com várias receitas, doutor, tomei isso por um tempo, tomei isso que a gente acaba trocando. Por quê? O remédio funciona através de receptores, pequenas tomadas que nós temos no nosso corpo, que ele se liga e dá o efeito. Muitas vezes está ocupado, a gente procura outras tomadinhas para ele sentir o mesmo efeito de benefício para o paciente. Então isso acontece realmente, então a gente troca. E antialérgico ainda dá muito sono ou não? Não, tem mais modernos, existem pesquisas hoje, os mais modernos, não atravessa o vaso sanguíneo para a região do tecido cerebral, tá? Eles ficam presos. Isso é muito bom. Muito bom. Inclusive é importante, por exemplo, um piloto de avião, alguma coisa, você não pode ficar com sono e ter algum problema lá em cima, né? Claro. Então, esses são feitos testes exatamente com pilotos de avião e assim vai. Que legal. É bacana. Próxima pergunta foi enviada pela Andressa Duarte. Trabalho no local muito empoeirado, assim minha rinite ataca sempre. O que posso fazer para minimizar essas crises diárias? O possível é fazer limpeza. Então, o mais importante que a gente dá a dica é o seguinte, não usar espanador, tá? Pessoal, usa espanador, porque você está tirando um lugar que está parado o pó e colocando em suspensão. Se ela puder pegar um pano úmido e passar perto de onde ela está, ou seja, nos armários, né, onde ela está, no telefone, muitas vezes fixo, que a gente usa basicamente celular, mas tem o telefone fixo muitas vezes, na escrivaninha que ela está, na cadeira, até no chão pedir para a menina da limpeza. Às vezes não precisa de antisséptico, às vezes a pessoa tem... só o pano úmido. O desinfetante, às vezes dá alergia, não sei, vários tipos, só pano úmido. Tá? Isso ajuda porque o pó fica preso no pano úmido, isso já remove, isso todo dia. Isso já vai melhorar muito. E pedir para limparem o filtro do ar-condicionado e assim vai. Né? Inalação. Resolve ou não? É mito? Só a nebulização com soro fisiológico ajuda principalmente na ressecamento. Principalmente agora a gente está com época de chuva. A partir de abril e maio começa a ressecar e isso vai ajudar bastante. Principalmente na tosse seca. Ajuda muito. O certo é nebulização, né? Não é inalação. Mas tá bom. O importante é o pessoal entender. Passar o recado. Isso é o mais importante. Boa, doutor. Adorei, tá? doutor. Será isso mesmo. Tá. Então, se a pessoa não tem, doutor, não tem o dinheiro, o que faz? Vai quando vai tomar banho no chuveiro, fica naquele vapor de água e toma muita água, tá? Isso ajuda mais qualquer nebulização, qualquer inalação, tudo que você quiser. É bom quando tome água, se hidrate, tá? É isso bom... é mais importante. Para a pele, o pessoal passa hidratante para a pele, então tome água, isso ajuda muito. Quando a gente tem filho pequeno é bom isso. Vai tomar banho, fecha o banheiro e deixa naquele vapor a criancinha ali brincando, dá uma aliviada, Sim, né? Com certeza. Nas vias respiratórias. Próxima pergunta foi enviada pelo Christian Campos. A posição na hora de dormir pode desencadear crises de rinite? Desencadeia não, mas piora a sua respiração. Porque assim, se você quanto mais deitado você ficar, mais o seu nariz entope. Se a pessoa já tem o nariz bem entupido, durma um pouquinho mais alto, 1 ou 2 travesseiros, isso vai aliviar até ele passar no médico para ver se tem coisa mais grave. Mas o fato de você deitar completamente assim, ou se o seu colchão tem 20, 30 anos, tem a mesma idade da sua dentadura, o travesseiro também, existem certas coisas que a gente precisa desapegar. Tá? Concordo plenamente. plenamente. Travesseiro, dentadura, precisa trocar tem muitas que trocar. vezes, né? Às vezes o problema é que eles não encontram nem dentista para trocar, que muitas vezes não tem dentista que faça dentadura. É o problema das vovós, a gente passa por isso em casa. Mas enfim. O problema do colchão é que a cabeça fica muito para trás, fica para trás. Porque o colchão afunda. E fica com a posição não adequada, é ruim. Então o colchão também tem que trocar. Então, mas não compra o mais caro. O pessoal fala, não, doutor, o colchão custa caro. Compra o mais simples, você não tem condições, para que vai inventar? Mas melhor a cabeça trocar várias vezes. Alta, né? A cabeça alta acaba aliviando mais. Alivia. E mais importante, o travesseiro. Tem que trocar. O travesseiro é mais baratinho, vai trocando. Até por higiene, né? Ácaro. Ácaro fica lá, é bom trocar. Próxima pergunta foi enviada pela Débora Silva. Travesseiros antialérgicos são realmente úteis para quem sofre de rinite? Não adianta deixar travesseiro e dormir com cachorro, colchão muito antigo. Faz parte do conjunto do tratamento. Ajuda, mas só ele não. Tá? Então é importante. Mais importância que é cuidar do meio ambiente,
tá? Não deixar muito bichinho de pelúcia. Então vamos lá, passar pano úmido sempre ao invés do espanador, evitar bicho de pelúcia, cortina, sempre alguma coisa mais reta. A gente fala que o quarto que a pessoa que tem rinite é espartano, não tem nada, né? Muito simples, né? Então, assim, voltando assim, limpeza nasal com soro fisiológico, e tudo isso ajuda muito. Quer dizer, é uma mudança de hábito, né? O mínimo é o máximo, sabe? O mínimo é o máximo, tá. Como chama a sua mãe? Neuza. Dona Neuza, um beijo. Que assiste a gente, eu tenho certeza que ela tá vendo. Se ela me assiste sem o filho dela aqui, imagina quando o filho dela tá aqui. Às vezes ela perde, ela vai fazer as coisas, vai andar lá perto da saúde, ela mora, ela perde. Eu perdi. Pronto, Dona Neuza. Não, você não assiste no YouTube, né? Não deixa. Não, YouTube eu passo pra senhora depois. Mas você sabe, outro dia eu estava consultando, acho que tem poucos segundos. Teve o meu celular não estava funcionando, aí eu falei assim, por causa do Bluetooth, tá ligado, que não sei o que, pá. Você sabe que a velhinha de 80 anos pegou o celular, por isso que o meu não funciona. Ela tirou na hora. Você sabe que a gente fica pensando que esse pessoal não subestime as pessoas. A meu assistente, doutor Celso, chegou para mim, doutor, você viu? Ela na hora tirou o Bluetooth só porque a gente estava falando. Você vê que coisa, como é que são as coisas. Não subestime mesmo. Não subestime, imagina. Ainda mais quando é mulher, desculpa, mas as mulheres são mais espertas. Com certeza. Tá vendo? Falamos até junto. Doutor Cícero Matsuyama é otorrinolaringologista. Isso mesmo. Meu nome é meio difícil. Laringologista. Cícero Matsuyama. Perfeito. Falei tudo. 10. Matsuyama e otorrinolaringologista. Foi um prazer imenso. O site é semahospital.com.br. Esse Sema com C de casa. Isso. E o telefone é 11 2602 8000. Perfeito. Doutor Cícero Matsuyama, viu? Espero voltar sempre aqui. Sim, muitas vezes. Fico muito satisfeito em vir aqui. Muito obrigada. Prazer enorme recebê-lo, viu? Até a próxima. Bom final de tarde. Você também. Tá vendo? A gente tem que cuidar da saúde da gente como um todo, Edeli.